Olá pessoal, aqui mais um Mesa 8. Eu sou o Marcel, sou o cara do Sabor Sonoro, publicitário, um amante da mesa e da gastronomia. Estou aqui com o meu parceiro Gil. Olá pessoal, Gil Mesquita, sou professor universitário, autor do Vinho para Todos, e estamos aqui para mais um episódio do Mesa 8 e hoje nós vamos conversar com uma figura super tradicional, super conhecida em Uberlândia, que não gosta de ser chamada de banqueteira, embora já tenha feito excelentes banquetes. Nós vamos falar um pouquinho da sua trajetória profissional e pessoal aqui em mais esse episódio que vai ser muito legal. Pessoal, estamos aqui com a Silvana Caparelli, proprietária do Ateliê do Sabor, muito conhecido em Uberlândia, participa aqui de várias festas. Muitos dos que estão nos ouvindo agora provavelmente já tiveram, né, já foram servidos aí pela extraordinária comida do Ateliê do Sabor. Silvana, muito obrigado. Obrigado por aceitar o Prazer, meu. convite. E eu já começo te perguntando como que nasceu o Ateliê do Sabor e de lá para cá, como que ele se desenvolveu, como que ele cresceu. E me conta também por que que você não gosta muito de ser chamada de banqueteira. Então, o Ateliê de Sabor, ele nasceu de uma necessidade muito grande que eu tinha de ser alguém. Essa é a grande verdade. Eu não sou publicitária, mas eu sou relações públicas. E depois que eu formei, eu vim para Uberlândia, eu formei em Campinas. E vim para Uberlândia, eu precisava de fazer alguma coisa. E minha mãe tem uma história na. Só que não era na gastronomia, né, gente? Era cozinheira mesmo. Eu acho que a mamãe era uma banqueteira, foi muito. E ela quis vender a empresa dela. Quando ela quis vender, eu ainda estava na faculdade. Falei, não, mãe, eu não quero. E aí a gente fica aí dando cabeçada. E eu falei, mãe, vamos. Ela tinha dado continuidade em algumas coisas que ela ainda fazia em casa. E a gente começou em casa no Natal. Então, eu achei legal também essa conversa aqui hoje, porque eu falei assim, tudo começou no Natal. E porque, como a mamãe sempre cozinhou muito bem, as pessoas procuravam ela muito para o Natal. E aí a gente começou essa trajetória no Natal. Então, a gente abriu no dia 14 de dezembro, nós abrimos a loja mesmo, física, e fizemos o Natal, fechamos a loja e depois abrimos no finalzinho de fevereiro. Então, a gente abriu para isso. Aí, a gente foi organizar a casa para poder realmente abrir. Então, a gente está aí no mercado há 24 anos, né? Vai fazer... Dia 14 faz 24, mas eu conto como 23 porque foi no outro ano. Mas, e essa necessidade, a gente começou muito pequena, começou com tudo muito pouco, tudo com tudo que tinha dentro da casa dela, e aí a gente foi crescendo. Então, assim, eu honro muito a minha mãe e agradeço todos os dias, porque ela me ensinou muito, ela me deu de presente o Ateliê de Sabor, e eu arrepio em falar, literalmente estou arrepiando. E isso foi muito importante para mim e eu consegui ser alguém nesse ramo. Eu vejo que foi um esforço muito grande meu também, porque eu estudei, eu tinha uma facilidade muito grande de visualização, então gente, eu aprendi muito com ela e sem ela. E, e por que que eu não sou muito fã de chamar de banqueteira? Porque, assim, desde o começo eu quis fazer pequenos eventos. Eu quis trazer para Uberlândia, fazer com que as pessoas comessem bem na festa, mas em uma festa menor. Então, eu sempre acreditei que a gente, hoje não, hoje tem muita tecnologia, eu não vim da tecnologia, né, gente? Assim, a gente veio do fogão mesmo, normal, do forno convencional. Hoje que a gente tem vários itens com muita tecnologia. E aí a gente queria trazer isso, né? Assim, essa coisa dessa comida gostosa, bem feita, gastronômica, porém, para entregar para vocês numa festa pequena. E era o que a gente conseguia também na época. E aí eu falei, não, eu vou ficar com eventos até 150 pessoas. Por isso que eu falo de pequeno. Mas assim, a gente já fez festa de 300, 350, fiz uma festa de 600, não faço mais. Eu acho que a gente tem um problema em Uberlândia muito sério, não sei se as pessoas que estão vindo aqui estão contando isso para vocês, que parece que a sensação que eu tenho é que as pessoas que trabalham para a gente não têm aquela predisposição em servir. E o que é um buffet?
se não é servir, Sim. né? Então, você treinar as pessoas para servir, para se doar, isso eu acho muito difícil. Então, assim, carregar bandeja, sabe? Eu tenho uma equipe excelente, eu gosto muito da minha equipe, que a gente veio com ela. Tem gente que trabalha comigo em festa, 20 anos. Eu tenho minha cozinheira, trabalha na minha casa, veio da minha casa, está 40 anos com a gente. A minha cozinheira está lá dentro do ateliê de sabor até hoje, há 40 anos. Então, assim, é outra pessoa que eu honro demais, assim, eu acho a Eliane espetacular. E ela aprendeu a fritar bife com a minha mãe, né? Então, assim, então a gente tem essa coisa, sabe, assim, eu vi você falando também, assim, aí eu posso falar que eu vi você falando? Pode, tem gente. Pode falar. É. Essa coisa do caseiro, né? Assim, Aham. eu sempre quis muito que, mesmo a gente fazendo tudo hoje com tecnologia, tem aquela coisa da característica do caseiro. Então, eu não faço nada em larga escala, nada industrializado, porém, a gente faz uma grande quantidade hoje, muito, tudo é muito lá no Ateliê de Sabor. No Natal, por exemplo, a gente faz 1,5 tonelada de insumos. É assim, é louco, é louco. Tem hora que eu falo que eu sou louca. E entregar isso no dia 24 de dezembro. Então, assim, é uma loucura, mas dá certo, graças a Deus. Mas é caseiro, é aquela coisa feita, é aquele pernil que fica lá 6 horas no forno. Então, hoje a gente tem, graças a Deus, né, gente? Ainda bem que veio a tecnologia e nós temos forno convencional, que é a melhor coisa do mundo. Mas já foi muito sofrido, mas hoje nem é tanto mais. Então, é isso. Luana, e você comentou, achei bacana que você fala do caseiro, eu acho que isso cada vez é mais valorizado, assim, as pessoas acho que vão se cansando das coisas que não são muito industriais ou têm uma escala. Mas se fosse falar de um DNA do ateliê, né, assim, porque hoje a gente tem uma variedade de opções em relação a buffets, enfim, a tudo isso, mas qual é o DNA, assim, como vocês são reconhecidos pelos clientes? Existe uma característica que vocês carregam e que ela é muito forte, assim? O que eu vejo? Assim, eu vejo hoje, assim, a gente passou muitas dificuldades em mostrar para as pessoas que o Ateliê do Sabor te entrega uma coisa diferente. E o que é esse diferente hoje? É qualidade. Então, assim, minha luta constante é qualidade. Para você ter uma ideia, a marca da manteiga, a marca da farinha, a marca do creme de leite, assim, eu não mudo nada. Eu não mudei. Não mudo. Então, assim, se você comer uma empada de frango, que é o que a gente faz na loja hoje, que não é de buffet, mas um item que a gente faz na loja hoje, que as pessoas se identificam muito, é a nossa empada de frango que veio da minha mãe de 1983. É a mesma empada com todos os mesmos ingredientes. Então, assim, eu tenho muito essa característica, eu tenho muita dificuldade de mudar essas coisas, sabe? Essas que são de raízes mesmo. Então, o que a gente trouxe para o Ateliê do Sabor? Não, se eu estou pedindo do Ateliê do Sabor, eu estou pedindo qualidade. Então, eu consegui colocar isso no mercado. E de uma forma muito assim, foi dolorosa, não foi muito fácil, porque qualidade vem junto com valor, gente. Custo não existe milagre. Então, assim, foi um trabalho de formiguinha. Então, para as pessoas entenderem que estava comprando qualidade. É isso que você busca no ateliê de sabor. Então, eu acho que a hora que você fala do DNA, é isso que a gente trabalha, é em cima disso. Tem que ter qualidade, tem que ter processo, tem que ter constância, né? Eu acho que essa palavra constância é muito forte, porque ser constante durante esse período inteiro é um trabalho do dia a dia. Eu acho que é essa questão da qualidade mesmo. Você acha que essa opção sua por não mais fazer grandes eventos, grandes banquetes, está ligada a essa questão de manutenção da qualidade? Porque eu acredito, né, dentro da minha visão leiga, que quanto maior o evento, quanto maior a quantidade de coisa que você faz, mais difícil fica esse controle da qualidade, do produto final que chega para o cliente. Hoje eu vejo assim, com a tecnologia você consegue manter muito qualidade e processo, isso é fato. Eu não trabalho, porque assim, eu também estou restrita ao espaço que eu estou hoje, eu tenho um espaço reduzido.
Então, a minha escolha, na verdade, é pelo. Ai, eu não tô afim. Ai, gente, eu acho que você tem que lidar com tantas pessoas para que tudo dê certo. E não é uma incompetência, é uma falta de vontade. Sabe assim? Eu acho que você tem razão, que pode estar atrelada à qualidade, mas não tem que estar atrelada à qualidade. A pessoa tem que entregar. Tem que entregar. Eu te prometi, eu tenho que te entregar e tenho que te entregar com qualidade. E é o processo todo, a cadeia inteira, para isso chegar naquele cliente, e depende de tantas pessoas, porque não adianta, porque assim, a hora que você faz uma festa, você não está entregando comida, você está entregando serviço. Sim. Então tem aquela quantidade de pessoas trabalhando e um que ali não está bem pode estragar a sua festa. Você acredita que o fator mais importante de toda essa dimensão aí grandiosa, você evita, talvez seja então pessoas, né? Mão de obra. Pessoas e estrutura. Hoje, pessoas e estrutura. Eu sempre tive uma estrutura muito enxuta. Então, assim, às vezes eu fico assim, namorando um buffet, São Paulo, Belo Horizonte. Eu namoro muito esses grandes eventos, mas eu namoro porque eu acho grandioso. E eu falo assim, gente, que competência que é essa? Mas, ao mesmo tempo, não é a minha praia. Não é uma coisa que eu sonho, não é. Eu sonho mesmo em vender uma comida de qualidade, que você fique satisfeito, que você volte, seja feliz e seja. Nossa, que delícia. É isso que eu gosto, sabe? Do belo bem feito. Silvano, mas é tão interessante que você fala, porque, reforçando, né, esse contexto da mão de obra ele é recorrente nas conversas hoje, né? E não só na área da gastronomia, enfim, na área do Uhum. empreender é um desafio. E penso assim, né? É mais fácil dobrar a quantidade de forno, né, do que dobrar a quantidade de pessoas, né? Assim, que um está ligado a uma escala industrial, mecânica, e o outro é gente que precisa ser treinada, precisa ter vontade, Vontade. né? Mas eu queria te perguntar, porque a gente está falando muito do buffet, né? Mas você também tem um negócio da loja. E eu que muita curiosidade em saber assim, né? Qual a diferença principal do desafio? Quais são os maiores prazeres de cada um desses negócios e as maiores dificuldades de cada um deles? Por que que eu tenho a loja e por que que eu tenho o buffet? Que dia, assim, lá, quando eu comecei, que dia que a gente tinha festa na cidade? Sábado e sexta. O que que eu ia fazer com aquela minha mão de obra? Hum, Então, assim, além disso, a minha mãe também sempre trabalhou com comida congelada. Então, a gente tem a loja com comida congelada. Então, a gente tem uma parte enorme de pratos congelados. Resolvemos começar a fazer a massa fresca. Eu venho de família italiana, de grandes banquetes, né? Assim, banquetes, né? Aquela mesa farta mesmo do dia a dia. E aí, vamos fazer a massa, vamos fazer a massa, vamos fazer os molhos, vamos fazer os molhos. Então, assim, a gente começou com essa linha e, e começamos com toda outra gama, assim, se você vê meu cardápio, você fala assim, não tem lógica uma empresa ter tantos pratos e tanta variedade assim. Mas é aquilo que eu gosto, igual assim, meu financeiro fala para mim, meu financeiro que é meu marido, né? Sim. Fala assim para mim, você não pode ter um cardápio tão grande, com tantos itens, porque assim, não é o cardápio só que tem, assim, a quantidade de matéria-prima que você tem que ter, controlar, processar, mas é a minha vida. Gente, eu falo assim, aquele ateliê do sabor, ele é minha vida. Eu acho que eu consigo, eu sempre consegui dominar, né, assim, cada processo. Então, na verdade, usei os dias da semana para produzir o meu dia a dia, né, assim, produzir o meu ganha-pão para pagar as meninas, né, a minha mão de obra, e os finais de semana ter os eventos. Hoje não mais é essa realidade, porque você tem festa todo dia. Sim. Tem dia segunda-feira lá que eu falo, gente, hoje é segunda-feira. Então, assim, você tem evento todo dia. Então, você tem eventos corporativos, você tem eventos de residência, você tem encontro de amigas, todos os dias. Então, assim, hoje não mais. Mas aí a gente já se adequou à produção e consegue tirar de letra. Então, eu sou apaixonada na loja. É, a gente começou muita coisa que começou, acho que com o Ateliê do Sabor, igual o croissant, esse bolo do croissant aqui. Gente, Sim. croissant, pelo amor de Deus, né? Croissant, minha mãe fazia. Croissant gigante, que era todinho recheado, era uma meia-lua desse tamanho, com aquele todo processo de fermentação todo. Então, assim, croissant era de dentro de casa.
com a pandemia, o que eu vendi de croissant foi uma coisa assim, sem lógica, sem lógica. Então eu vejo que a busca para trazer novidade minha, assim, uma busca muito grande. Tem salada do Ateliê do Sabor que ela é servida em todo buffet de Berlândia. E foi uma receita que a gente criou lá. Então, assim, o nome ficou para todo mundo. É legal isso. Tem anos eu achava muito ruim. Mas hoje eu falo, não, gente, que bom, né? Que as pessoas estão me usando como inspiração, também é legal. Mas eu ficava muito brava. Mas agora eu não fico mais, não. Até porque ninguém te dá o crédito, né? Você está É. copiando Não, descaradamente não, a salada do Por- Ateliê do Sabor. Por Ateliê do Né? Sabor. Não, não. é. É igual não. a história da lasanha, né, Ah. gente? Daquela de São Paulo lá, que todo mundo faz igual, e ele fala, ele até fala no Instagram dele, ele fala que a lasanha mais copiada do Brasil é a lasanha dele. E que, por sinal, é um espetáculo, né? Mas essa eu ainda não copiei, não fiz igual. Eu tenho um pouco disso também, eu não gosto de fazer nada muito igual. Então, assim, se é para criar, se usa de inspiração, que use de inspiração, mas não faça idêntico, né? Sim. Lógico que eu também tenho as minhas inspirações, mas assim, eu não gosto de fazer idêntico. Aí não é para mim. Então, assim, eu consigo dividir esse dia a dia, assim, a gente consegue, é uma produção muito grande. Você mencionou a pandemia, né? E é engraçado que todos os episódios, né? Todo Nossa, mundo, Que nós todo mundo gravamos aqui, fala. todo mundo fala da pandemia porque ela nos atingiu, especialmente quem da área da gastronomia, né? Atingiu muito fortemente. Como é que foi esse período para o Ateliê do Sabor? Como é que que mudanças vocês tiveram que fazer para sobreviver, manter o negócio? Como é que isso... O que aconteceu? A história do ateliê ela é até interessante na pandemia. Ela tem um fim triste, mas ela foi muito interessante. A gente tinha já um mailing, muitos clientes, WhatsApp muito intenso. Então, eu não fechei nem um dia. Eu não deixei de vender nem um dia. Eu colocava que bairro que eu ia, a gente produzia, chegava todo mundo, as meninas, ninguém pegou Covid. Nós trabalhamos todos os dias. Eu ligava o bairro, que bairro que eu vou hoje? Ai, vamos no Caraíba. Aí a gente pegava os clientes do Caraíba, também no Caraíba. Enchia o carro, eu saía da loja, era meio-dia, meio-dia e meio, e fazia entrega até 6h30. Eu e mais uma funcionária minha. E foi isso, assim, aquele período mais conturbado, foi essa coisa bem... E foi muito difícil. Eu falava assim, aí todo mundo lá em casa estava trabalhando de dentro de casa, e eu ia para a rua. Meu filho é do agro, ele não saiu do campo. Para ele, nada aconteceu. A minha filha foi para dentro de casa, meu marido também foi para dentro de casa. E aí, e eu na rua, eu ficava assim, gente, eu vou morrer. Tá todo mundo morrendo, eu também vou morrer. E lá, não peguei. Lá em casa todo mundo pegou, eu não peguei. E aí a gente conseguiu passar essa pandemia muito bem. Então, assim, eu vendi muito. Produzimos muito. E era necessidade de todo mundo ter comida. Então, a gente fez muita comida. Então, desde o início, eu lembro que o Instagram eu postava e tinha muita gente que vinha achando ruim. Vinha, não falava igual as pessoas atacam hoje, falavam para mim, você está, tipo assim, muito bem, e a gente que não tá, sabe, assim? Falei, gente, eu sinto muito, eu tenho que ganhar minha vida, eu tenho minhas meninas aqui, né? Assim, eu tenho que trabalhar. Então, assim, ao mesmo tempo que você tinha que postar para você vender, você não sabia se você podia fazer tanto, porque tinha gente que estava sentindo muito. Então, assim, o início da pandemia, a pandemia inteira, ela foi muito boa para o Ateliê de Sabor. Muito boa mesmo. Só que eu perdi minha mãe na pandemia. Então, quando eu falo que o fechamento foi trágico, porque, assim, a mamãe morreu na segunda leva da pandemia. Então, assim, 12 dias minha mãe foi embora. Então, assim, eu vivi esse luto também. Foi muito chocante, muito esquisito. Foi uma coisa, assim, você vê, minha mãe com Covid, eu não peguei Covid. Então, foi muito triste, assim, é muito estranho, assim, eu não sei se vocês perderam alguém tão próximo do Covid, mas, assim, foi uma coisa muito, é como se fosse um acidente de carro, né, assim, te arranca de uma vez e acabou, e simplesmente acabou. Então, e depois que passou a pandemia, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Eu acho que as coisas ficaram extremamente dinâmicas, eu acho que
é, eu vou falar internet ou Instagram, assim, faz com que a gente tenha que produzir muito mais do que você produzia. Gente, mudou demais depois da pandemia. É interessante, né, Simone? Porque esse relato desse boom pós-pandemia, eu acho que está conectado com todo mundo que tem uma relação com experiência, né? Então, temos amigos, até eu também trabalho um pouco com essa parte do corporativo. Então, acho que tem uma questão de uma carência, né? Então, todo mundo ficou tanto tempo represado ali dentro de casa que depois, de lá para cá, a gente vê, inclusive, esse boom dos preços de shows, enfim, tudo mudou muito, né? Depois da pandemia, eu acho que isso impacta diretamente no teu negócio. Deixa eu fazer hoje, porque eu não sei se eu tô aqui amanhã, né? Também, né? Tem Eu uma falo assim, eu experiência. falo para meu marido Francisco, olha o 11 de setembro, porque você tá lá trabalhando e acabou, né? Então, assim, a gente fica buscando, só que eu acho que o trabalho que está dando hoje, assim, é, parece que eu uso essa palavra dinâmico porque, assim, não existe fim. Não existe fim. Eu não paro de trabalhar. Eu só vou deitar porque eu tenho que deitar, porque não dá mais para parar o tempo, não dá. Não sei se eu tô ficando mais velha, tô um pouco mais devagar, mas assim, gente, é uma coisa esquisita. E você, ou você se respeita, ou você vai e não para. É uma coisa muito impressionante. Mas isso foi depois da pandemia. Nossa, eu não trabalhava assim antes. Há um certo imediatismo, né, do WhatsApp, do Instagram. A pessoa te manda uma mensagem e você nem deu tempo de ler, ela já quer a resposta. E o pior, né, às vezes ela já quer o prato pronto, né, e cozinha demanda tempo, né. Não, o WhatsApp deixou a vida da gente assim, é bom, mas assim, é o tempo inteiro. O A tempo gente inteiro. trabalha o tempo todo, né? O Porque tempo porque o WhatsApp não todo. tem mais horário comercial, né? Isso acabou. Lá na loja a gente dividiu, assim, eu vejo que as pessoas, depois que eu pus o meu rostinho no meu WhatsApp, elas me procuram muito. Eu nem acho ruim. Eu não acho ruim mesmo, assim, eu acho que eu tô aqui para servir, eu não acho ruim de jeito nenhum. Mas o WhatsApp comercial da loja é um volume. Eu falo, se fosse o meu, eu tinha pirado. Um volume, não para domingo, não para. Assim, a gente chega segunda-feira, aquele tanto de mensagem para responder. E eu consegui controlar o WhatsApp da loja também. Então, assim, de alguma forma, eu estou ali verificando tudo que está acontecendo ali, porque eu acho que isso foi muito importante na loja. Então, eu consegui fazer isso. Porque, assim, ali são as meninas vendendo, né? E tem aquelas pessoas que não sabem o que quer, né? Você que tem que saber o que ela quer comer. E essa expertise, quem tem sou eu. Então, assim, é muito difícil passar isso para as meninas. Muito difícil. Então, assim, eu tento controlar muito, mas assim, o WhatsApp é bom, muito bom, mas é o imediatismo, assim, extremo. Extremo. E aí você comentou de colocar o rosto, que é uma novidade para você no contexto do negócio, pelo que a gente entendeu, né? Você estava muito mais num bastidor e aí de Uhum. repente você coloca o microfone de lapela e aparece. E você percebeu uma diferença muito grande em relação a como as pessoas interagem ou a quantidade de pedidos, enfim, a essa relação depois que você começou a colocar o rosto? Eu percebi bastante. Eu estou aqui, Sim. É, talvez porque eu tenha colocado o rosto. Não, mas estou brincando. O que que acontece? Eu senti uma necessidade muito grande de contar para as pessoas o que era o Ateliê do Sabor. E eu a fazia muito sem me mostrar, né? E eu achei que foi assim uma excelente ideia eu aparecer mesmo. Eu vejo que eu tenho uma credibilidade muito grande, graças a Deus, e foi uma busca também, né? Desse todo o processo de qualidade, eu acho que chega nesse lugar. E está sendo muito legal, assim, eu estou adorando. É, eu estou sendo eu, muito eu. Eu acho que não condiz com a realidade eu me pintar, fazer tudo que não sou eu. Então, eu estou ali do jeito que eu saí de lá de dentro, estou ali para mostrar para todo mundo como que faz tudo. Eu tive que ir para dentro da cozinha da minha casa, porque lá na loja é muito difícil, não tem iluminação para poder mostrar o dia a dia do prato mesmo, como é que sim. faz, né? Como é que elabora. Mas foi tudo muito legal, está sendo muito bom. Eu acho que eu estou tendo uma receptividade das pessoas muito grande. Eu estou vendo que as pessoas chegam na loja, outro dia chegou, é muito engraçado.
Chegou um cara lá e falou: aquele filé que você mostrou, você tava com essa roupa. Nossa, agora vai ter que preocupar com o figurino. É, Tava, mas foi outro dia. Não, foi hoje que você gravou? Eu falei: não foi hoje que eu gravei. Então, achei muito engraçado. Aí eles falam: nossa, como é bom, como é prático, como você mostra de uma forma muito fácil como tudo funciona. E está sendo muito bom. Está trazendo resultado, sim, de maior venda. As pessoas não têm medo mais de comprar o congelado, porque existe um preconceito, né? E com relação a esse preconceito do congelado, a gente buscou tecnologia, então todo congelado nosso é ultra congelado, então é um processo de congelamento num tempo curto, para que não traga aquela água chata que todo congelado traz, então, que é o cristal de gelo. Então, assim, resumindo, está sendo uma delícia fazer esse trabalho, está sendo uma delícia falar. Às vezes eu falo, gente, eu falo para os meninos do marketing, vem aqui, faz qualquer coisa que eu apareço, porque se vocês ficarem dependendo de mim, porque é mais uma coisa para eu fazer. Vem, passa aqui na porta, vê se eu estou aqui e a gente faz um. E é isso que eles estão fazendo, porque não dá para programar demais. Porque ao mesmo tempo que hoje eu não tenho nada, agora nesse momento, cai alguma coisa que eu tenho que fazer. Então, mas está sendo muito bom, muito bom. eu e o Ju, a gente tem uma noção, porque depois do mês 8 a gente está com dificuldade de sair na rua, né? A gente já virou celebridades, assim. É Então uma piada interna nossa, sabe? a gente sente essa dor, mas assim, falando sério agora, e falando de celebridade, quais são as celebridades do ateliê? Assim, aqueles pratos, né? Porque vocês têm 24 anos. E quais são aqueles que não podem sair de cartaz, né? Aqueles que são sempre pedidos, e que às vezes você até fala assim, ah, não chega, não, mas está lá e precisa estar. Eu vou até fazer uma reivindicação. Provavelmente você vai falar dos pratos de servir os eventos, mas lá na padaria tem um biscoito de queijo redondinho e tem uma rosca. Arroz. Não pode sair jamais. Comprei uma hoje, inclusive. Isso aquela que está ali? é aquela que está ali. Fantástica. Você desfia, né, aquilo ali com café e manteiga. Então, essa nunca pode sair. Tá? É uma reivindicação, tá? Ela é minha paixão. Assim, ela é receita da minha mãe, é receita da casa da minha avó, e assim vai. Ela é maravilhosa. O dia que essa rosca sair de um jeito que eu não gosto, fico brava demais com aquelas meninas. Tudo que eu faço com a rosca. Agora nós lançamos uma rosca de chocolate meio amargo com laranja. Ficou um espetáculo. Nossa. Eu sei. Então, assim, a de canela, a tradicional. Então, assim, essa é, assim, eu vou falar que é um carro-chefe, porque, assim, todo dia as pessoas vão lá buscar rosca. Então, eu acho que, assim, a nova geração, eu não sou da sua, mas eu acho que eu sou antes da sua. Eu acho que eu sou antes de vocês. E essa geração agora dos 30, Relevante. mas eles não comem rosca. A geração mais nova. A geração mais nova. Minha filha tem 18 anos, a Antônia. Ela não come rosca. Parece que a gente tem. Não se interessa. Parece que é uma memória afetiva mesmo. Então, acho que assim, das latas de pão de batata, eu não sei se vocês viveram esse momento, das latas de pão de batata. A minha avó tinha coisa daqueles biscoitos tipo sequilho, nata, então, né? Lata. De lata, né? Isso aí os meninos hoje não. Por quê? Porque hoje a gente compra. Né? A gente compra, então você não tem aquela coisa do fazer em casa. Porque as vozes estão trabalhando, né? Assim, mudou tudo. Mas né? Você tem razão. A gente tinha passado rosca, é um negócio afetivo. A Érica tinha uma tia, a tia Nilza dela, que Deus a tenha, fazia rosca. Era assim, era a demonstração de afeto dela para todas as pessoas que ela conhecia, dar uma bandeja de rosca de presente. A rosca, né? Não comprida, mas tem a ver com tradição. Quem faz em casa não tem de fazer uma rosca, gente. Não. Então, assim, era aquele tanto de rosca, aquele tanto de pão de batata. Então, assim, igual o pão de batata da loja, é o pão de batata da minha mãe. A esfirra da loja é a esfirra da minha sogra. Então, assim, por isso que eu falo que é aquela coisa muito caseira. Então, eu peguei realmente o caderno, né, delas para poder fazer coisas na loja. Agora, o que a gente faz muito, que foi muito copiado, é a nossa salada de bacalhau. Eu não suporto nem ver. Tem famílias aqui em Uberlândia que a gente enjoa, né? Tem famílias aqui em Uberlândia que toda festa, eu faço festa para a família inteira. Aí depois eu fiz a festa, além dos filhos dela, eu faço a festa dos cunhados.
toda vez tem que ter essa salada. Então, assim, eu tento tirar ela do cardápio. Eu não posso tirar ela do cardápio. De jeito nenhum. Além dessa rosca, tem uma rosquinha que é passada com manteiga e açúcar. Ela vem pronta para o crime. E eu tirei ela do cardápio. Eu fui assim, Silvana, você não tem direito. Você não tem direito de tirar ela do cardápio. Você perde a Ela autoridade. não é sua mais. Não é sua mais. Não é minha, domínio público. Então, assim, existem umas coisas assim. A empada é uma coisa assim que eu também sou apaixonada da gente ter essa possibilidade de ter a mesma empada há quantos anos, gente? De 83 até hoje, sabe? Então, assim, e assim, é o salgado, assim, a bandeja, que a gente vende uma bandeja lá, que mais eu vendo na loja, é uma empada, né? Então, agora em festa, o que vem na minha cabeça, assim, em festa, que toda festa todo mundo pede, mas que eu já enjoei demais, é essa salada de bacalhau. E que é a salada copiada. Mas e hoje também tem, hoje tem trilhões de receita na internet, tem trilhões de gente fazendo comida lindamente, facilmente. Então as pessoas estão muito exigentes também, Sim. muito exigentes. Então a gente tem que trabalhar cardápio constantemente. É como se eu tenho um cardápio, sei lá quantos itens tem no cardápio Ateliê de Sabor. Ah, não. O que você tem de diferente para mim? Sabe? Então, assim, você tem que criar sempre. Eu tenho que criar e não posso tirar. Né? Eu fiz para a Érica agora uma salada que ela me pediu, que eu não fazia parte do meu cardápio. Sabe? Ela falou, Silvana, põe no seu cardápio. E eu gosto disso, sabe? Porque eu acho que isso, assim, engrandece a gente de trazer coisas diferentes. Eu gosto. São desafios, adoro ser desafiada. Isso eu gosto muito. Então, assim, se a pessoa, não, eu preciso de uma festa que não tenha nada que ninguém comeu na vida. Você vai ter. Vou aproveitar para te fazer uma pergunta. Esses desafios todos que você já enfrentou aí, você disse que realmente gosta deles. Qual foi um que te marcou, que você falou assim, puxa, fazer isso foi tão difícil, quando te pediram algo diferente? Ai, não sei. Não sei, assim, eu lembro muito dessa moça que chegou lá e falou, Silvana, eu vim aqui, eu quero sentar com você. Já é nessa época do WhatsApp, porque hoje a gente faz festa e não conhece nem a noiva, né? Não vê, não vê. Tudo no telefone. Eu vim aqui porque eu quero que a minha festa tenha itens que você nunca fez. Esse já era o desafio, né? Era um desafio. Aí eu falo, nada, não quero. Falei, então você vai me dar um tempo, porque eu tenho que desenvolver, eu tenho que pensar, não dá para mim falar, tá tudo na minha cabeça. Por que o cliente pede isso? Dá a impressão para você, você não gosta de nada que eu faço? Você ligou no buffet certo, né? Talvez. Não, Qual que é? Você sabe o que eu acho? Você Eu imagina acho que assim, seja? eu acho que as pessoas, os clientes do Ateliê de Sabor são os mesmos, vamos pôr assim. Sim. Então, assim, a minha amiga fez, que a outra amiga fez, que a minha mãe fez, que a outra fez. Eu acho que, então, assim, eu já fiz tanta coisa com você, e eu já comi na casa da amiga, da outra amiga, do outro, né, que eu queria que a minha festa fosse diferente. Mas ela confia na qualidade da Sim. Silvana. do Ainda que ela ateliê. nunca tenha provado Então, o assim, que você eu não fez. vou me arriscar em outro lugar, Isso, mas isso. eu quero que você faça diferente. Então nós podemos considerar isso um desafio muito positivo, hein? É um elogio, né? Sim. Em forma de Não, desafio. Sim. Legal. assim, eu confio muito nas coisas que a gente faz na loja, eu confio muito na Ateliê de Sabor, eu confio muito no meu processo produtivo, eu confio mesmo, assim, confio humildemente, mas eu confio muito na minha mão de obra, das meninas que estão lá, e eu chamo de meninas porque, assim, eu sempre cozinhei com meninas e com cozinheiras. Eu nunca coloquei chefe de cozinha na loja, eu não sou da época do chefe de cozinha, eu tenho essa dificuldade porque ai, nem sei por quê, nem sei se eu posso falar por quê, mas assim, é muito glamour pra pouca mão na massa. Mas você é a chefe de cozinha. Então, Porque você é quem chefia a isso cozinha. é né? isso. Além de cozinheira, você chefia a cozinha. Então você tem uma chefe de cozinha. Tem gente que chega lá falando, não, eu sou chefe de cozinha, trabalhei em tal lugar como chefe de cozinha. Chega lá, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, existe um nome, uma nomenclatura que colocaram, mas assim, não para chefiar, né? Para realmente ter todo. A Eliane, ela fala que ela é cozinheira, a minha Eliane. Ela é uma chefe de cozinha, mas ela é uma cozinheira. E ela gosta de ser cozinheira.
né? Então, acho que a gente vem dessa outra fase. É. Falando de desafios, né? Eu admiro demais quem gosta e quem tem uma tranquilidade de estar envolvido com eventos, né? A gente na agência fez eventos corporativos na história inteira da agência, mas eu sempre fui uma pessoa muito mais do planejamento do que do dia, assim, aquele dia me dá uma ansiedade que a gente demora muito para amadurecer e controlar aquilo, né? Mas nessa história toda, né? Teve algum alguma noite ou algum buffet, algum pedido no sentido de pessoas que estavam envolvidas que te deu um frio na barriga falando, nossa, eu vou fazer buffet para essa pessoa, ou para uma ocasião específica que aquilo te deixou muito ansiosa, assim, por ser uma situação muito diferente de uma situação que talvez você já estivesse acostumada? Não, assim, eu tive muitos desafios e muitos frios na barriga, muito. É, assim, tem algumas pessoas que casaram comigo que, igual o seu, como que chama, gente? Esqueci o nome. Ah, não quero falar quem que foi, não. Mas assim, eu fiquei muito nervosa. Eu casei, mas já separou também. Mas é um Mas, cantor. Mas eu fiquei muito nervosa. Falei, Jesus Cristo, meu Deus do céu, onde eu amarrei minha égua? Mas no final deu tudo certo, a gente fica com aquela coisa de que será que eu sou capaz? Mas eu acho que a gente é capaz. E eu tenho alguns episódios, assim, eu tive um episódio muito chocante, assim, que eu achei, mas foi bom, que eu anotei uma festa com a data errada. meu Deus. E, meu Deus mesmo. Não. Mas aí eu chamei todo mundo de volta, as minhas já tinha tudo embora. E a gente fez, eu acho que é isso, a gente aprendeu, né? A gente tem processo. Em 2 horas a gente fez uma festa. Meu, que louco. Eram 80 pessoas. E deu certo. Então, assim, eu tenho grandes parceiros também, né? Porque, assim, eu não trabalho sozinha. Além das meninas, a gente tem os parceiros, né? E que todo mundo correu atrás, todo mundo fez tudo. Porque a cliente ligou, Silvana, você está chegando? Eu falei, oi? E, assim, eu mandei com a data errada, ela também não viu, eu também não vi. Então, ficou um pouquinho mais leve. Mas eu entreguei a festa. Eu nunca deixei de entregar Mas nada. quando ela te perguntou, Silvana, você está chegando? O que que você respondeu? Oi? E Ela falou, desligou? Oi, não, pá, eu falei desligou o assim, telefone? e assim, outra coisa que eu sou demais é extremamente super sincera e honesta. Falei assim, sua festa tá com a data errada. Ela falou, pelo amor de Deus. Eu falei assim, mas você pode ficar tranquila que ela vai acontecer. Mas nós vamos fazer ela aqui agora. Ela falou, Silvana, e assim, ela se mostrou calma e desesperada ao mesmo tempo. Aí depois que passou, ela falou assim para mim, eu tentei ficar o máximo de calma no momento para que você conseguisse ficar calma para que tudo desse certo, Isso é legal, isso é importante, né? né? Então, assim, eu lembro uma vez que meu pai e minha mãe estavam muito doentes, assim, bem assim, foi uma fase bem difícil, que também eu esqueci uma outra, só que essa daí eu esqueci mesmo, esquecido. Aí ela falou, Silvana do céu, eu falei assim, vai chegar. Voltei para a loja e, ó, fiz tudo sozinha. Nesse dia era uma festa pequena, fiz tudo sozinha, chegou tudo quente, quentinho, prontinho. A massa saiu quente, saiu tudo quente, eu entreguei tudo. Então, assim, existem percalços. Eu vejo, assim, que era uma época também que eu estava tudo era eu. Porque, assim, eu trabalhei num período muito grande da loja, eu era o financeiro, eu era a compra, eu era a chefe de cozinha, eu desenvolvia prato, tudo que vocês pensarem numa empresa para funcionar, eu pagava funcionário, eu fazia folha de pagamento, eu olhava ponto de funcionário, tudo era eu. E hoje, graças a Deus, não é mais assim. Não sei como eu dava conta, mas eu dei conta. E, e então aconteceu essas coisinhas chatas aí, mas eu dei conta sempre consegui. Nunca deixei ninguém sem comida, jamais. Todo mundo tem que chegar lá na loja e sair com alguma coisa. Silvana, você falou que já enjoou da salada de bacalhau, né? Mas em casa, o que que é o seu dia a dia na Ixi, cozinha? gente, nada. Pois é, mas aí você fala assim, não, não quero comer nada do que lá da Ateliê do Sabor e faz alguma coisa totalmente diferente. Não, lá em casa, sim, parece que eu não suporto pensar em comida. Então, lá em casa, ou eu levo do Ateliê do Sabor,
ou é pão com café e queijo. Não dispensa um queijo, não dispensa um café. Aí a gente, é isso. Não tem meu almoço hoje, assim, quando os meus meninos eram pequenos, a gente almoçava todo dia em casa, mas assim, eu levava muito pouca coisa e, e em casa eu não me atrevo muito mais. Não existe tempo, gente, para cozinhar. Então, assim, eu pego tudo na loja. Então, o dia que eu tô afim de um macarrão diferente, eu pego um ragu de carne da loja, eu pego tudo na loja. Não, gente, tem coisa melhor do que o ateliê de sabor. Tem hora que eu tô lá Boa. esquentando, eu falei assim, gente, 15 Pra- minutos, essa comida tá Boa. pronta, pra Pronto. quê? Nossa, é bom demais. Menos a salada de bacalhau. Essa não vai lá em casa, Tá certo. não vai. Tem uma salada que eu peço até ali dentro do carro. Por toda vez que faz, eu tô tentando colocar ela na loja, que é uma salada de crepe. Ela é feita com crepe. Ela tem um apego emocional gigantesco, e eu demorei muito para pôr na loja, para falar, gente, ninguém vai querer isso, ninguém sabe o que é isso, ninguém. Mas eu coloquei, eu tô insistindo, empurrando ela, mas ela sai, ela assim, hoje elas, quem vai comer, quer comer de novo. Então, assim, ela eu não dispenso. Então, toda vez que faz de alguma encomenda, eu peço para fazer um pouquinho para mim. Então, é uma salada que eu gosto muito. Então, ela, assim, tem, eu levo. Mas o resto tudo eu pego na loja, gente, é fácil demais. Ivana, uma outra curiosidade que eu tenho é sobre essa questão da evolução do movimento da gastronomia e da questão das modas também, né? A gente tem cada um, a gente estava falando antes, num programa anterior que a gente gravou sobre a questão do boom do croissant, enfim, e aí você conhece vários desses, né? Como é que fica isso no dia a dia, assim, o teu tempo, o teu interesse nesse movimento, assim, você gosta, é uma coisa que você faz com frequência, ou você prefere manter, né, esses pratos tradicionais? Como é que você acompanha esses movimentos, né? E que hora você entende que é a hora de levar ele para dentro do ateliê? Tudo que todo mundo faz, eu não gosto de fazer. Essa é uma característica. Morango do amor. Eu falei, jamais. Jamais, não vou entrar nessa. Sempre tive bombom de morango, vou Já ficar no bombom passou, de morango. inclusive, né? Nossa, passou rápido. Gente, passou muito Passou rápido. em... Pistacho, que eu demorei. Falei, por que é que esse povo quis que a gente comesse pistache? Pelo amor de Deus, tanto que esse pistache é caro. Então, assim, é um insumo caríssimo, que nem é tão bom assim. Uhum. E assim, uma febre. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí eu falei, ah, então vou fazer um bolo de limão com calda de pistache. Então, assim, eu faço algumas coisas. Aí eu, já que eu tenho que comprar esse pistache, joguei, bolei uma salada com pistache. Então, aí porque eu tenho que usar um insumo, né? Eu tenho que fazer com que esse insumo vire vários itens, né? De venda na loja, senão eu perco ele, né? Mas olha, eu não vou na onda. Eu não sei nem se eu tô certa, mas eu não vou. Igual assim, essa história do croissant, eu, eu não fui na onda. Eu comecei antes da onda e continuou. Então, assim, a minha venda do croissant hoje ela é igual era a venda do croissant quando eu comecei? Não é. Por quê? Porque tem trilhões de gente vendendo, né? Mas eu tô lá com o meu croissant, do meu jeitinho bonitinho lá. Acompanhar todas essas tendências com o cardápio do tamanho que eu tenho, não é fácil. Não é fácil. Então, assim, eu vou dando uns pitaquinhos ali, às vezes o cliente pede, Silvana, por que você não faz isso? Né? Mas, assim, o acompanhar 100% eu não consigo. Não consigo e não sou muito fã. Não sou. Nosso assistente foi ali para provar que a rosca que a gente compra na Ateliê do Sabor foi comprada hoje. Pedi o Luca para buscar ali para gente, para vocês perceberem que é um item indispensável para quem visita o Ateliê do Sabor, tá bom? Muito Boa bom, mesmo. muito bom. Ela A é gente não gostosa. brindou, hein, eu acho, Ah, é verdade. ainda. Não, eu nem tomei esse vinho ainda, só tô aqui É, tomando água, então Mas vamos lá. vamos lá. saúde. Saúde, ao Silvana, trabalho. obrigado, viu? Hoje Ao nós mesa sabíamos, 8. Ao mesa obrigado. 8 ao ateliê. Nós sabíamos que você hoje estava com a agenda bem apertada, mas fez questão de a gente estar aqui com a gente hoje, então nós agradecemos muito a você. E a gente só deseja, né? A gente tem conversado com muita gente aqui de gastronomia e ficamos sempre muito felizes com essa tradição, com o apego, né, às coisas. Não, não é essa. Não tem, aquela. Ah, levou para casa. Ah, A rosca é grande, ele, levou para casa. não.
Essa daí é a rosquinha de canela. Tá. Mas, Lá em então- casa, vai, corre lá também. Não. Mas então agora sabe o que faz? Porque... Não era essa. Essa aqui também é muito boa. Foi comprada hoje lá. Mas era a rosca grande, deve ter ido para casa. Essa aqui também é muito boa. Não quis trazer, hein, gente? Ele não quis dividir. Ele não compartilhou. Não compartilhou. Não, mas eu mandarei fotos. E a gente fica muito feliz com essa sua apego à tradição, à qualidade, a não abrir mão de certos princípios, pilares que sustentam a empresa há tantos anos, 24 anos. 24 anos. Então, um brinde ao Ateliê do Sabor, a você, sua família, Ah, a nossa. memória da sua mãe. É isso. Viu? Obrigado. E ela eu tô muito obrigado. sempre como que a gente fala? Relembrando. Relembrando. É. Obrigado. Amém, viu, gente? Pessoal, Obrigada. muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Saúde a todos e até a próxima. Até logo.